estarmos nesta casa novamente para tratarmos do pensamento e da obra de Allan Kardec. Nesse tema aí tão importante, os fluidos, que Allan Kardec vai tratar em várias de suas obras. O que nós vamos fazer aqui? Vamos, aos poucos, tentar mostrar para vocês como trabalhar esse tema, utilizando o material fornecido por Kardec. Antes de entrar na questão dos fluidos, é muito importante a gente compreender um conceito que vai ser usado na filosofia e que também será utilizado por Kardec. A ideia de pensamentos, que são pensamentos no plural. Pensamentos são todos os estados internos da alma, vontade, desejos, entendimento, razão, imaginação, percepção, sentimentos, emoções, consciência, tudo isso são pensamentos. Este mundo interior da alma, que para o materialista é o mundo mental, é a mente, como uma propriedade do cérebro. Para o espírita é uma propriedade da alma, é a alma que pensa, que sente, que deseja, que quer, que imagina, que raciocina, que reflete. Então a palavra pensamentos no plural é usada para englobar todos esses estados internos da alma, e não apenas a ideia de um conceito, de um raciocínio, que muitas vezes a gente pensa que é um pensamento. Quando eu falo para a pessoa, pense numa casa, pense num livro, pense numa frase, isso também é pensamento. Mas a emoção que eu estou sentindo, o desejo que eu tenho, também são pensamentos, ok? Então é este mundo interior da alma, que só existe na alma, nunca fora da alma. A gente pode dizer assim, estou transmitindo o meu pensamento para vocês. Claro que isso é uma forma metafórica de dizer. Se eu estivesse passando o meu pensamento para vocês, eu ia ficar muito triste, porque eu ia estar perdendo eles, né? Então o professor ia ficando cada vez mais ignorante, cada vez que ele passasse o seu pensamento para os alunos. Nada disso. A gente utiliza o pensamento para atuar sobre o cérebro, que atua sobre o sistema nervoso, que atua sobre o aparelho fonador, a boca, a garganta, que atua sobre o ar, que produz um som, que chega no ouvido de vocês, que do ouvido de vocês vai ao cérebro, do cérebro ao perispírito e à alma, e vocês transformam isso num pensamento. O pensamento de vocês é de vocês, está dentro de vocês. O pensamento meu é meu, está dentro de mim. Então a gente fala transmitir o pensamento, mas é uma forma metafórica. Nas palavras aqui não estão pensamentos. O que tem na palavra ali? Uma marquinha preta e branca, um sinal. Pensamento está na cabeça. Você lê aquela marquinha e transforma essa marquinha em pensamento na sua cabeça. Então pensamento é um estado interior da alma. Nós vamos ver que ao longo do estudo dos fluidos vai ser muito importante entender isso, ter claro este conceito do que seja pensamentos. Agora entramos propriamente no estudo dos fluidos. Primeiramente, como a física utiliza essa palavra. A palavra fluidos aparece na história da ciência há muitos séculos. Não é uma palavrinha nova, ela aparece há muitos séculos. Um significado que a gente encontra é esse que eu transcrevi aqui para vocês. Materiais capazes de penetrar pelos vazios da matéria e de se escoar. Então a palavra era usada assim dentro da física. A eletricidade era chamada de um fluido, o calor era chamado de um fluido, a luz era chamada de um fluido, os gases e líquidos, em geral, ar, água, também eram chamados de fluidos. Então essa é uma expressão comum.
que era usado pela palavra fluidos, e foi usada durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, se usava a palavra fluidos para isso. Em geral, quando você estava diante de algum fenômeno que você não sabia explicar e não era materialmente palpável, era muito comum se chamar de fluido. Por exemplo, quando se descobriu a magnetita, aquela pedra que dá origem ao ímã, que atrai pedacinhos de ferro, não sabia o que acontecia, que o ímã puxava para si, atraía para si um pedacinho de ferro. Se chamava aquilo de fluido. E pelo nome da palavra, da substância, da pedra magnetita, acabou sendo chamado de fluido magnético. Eu não sabia o que era, eu chamava de fluido. Não era algo palpável, que eu podia ver, era fluido. O mesmo com o ar, eu não estou vendo aqui o ar. No entanto, eu sopro e sinto os seus efeitos. É um fluido. Então era muito comum se utilizar a palavra fluido em vários séculos anteriores a Kardec e no século de Kardec. Posteriormente, essas ideias, como está no texto, elas foram abandonadas pelos físicos, passando o termo fluido a designar somente os gases e líquido em geral, e não mais, por exemplo, a eletricidade, o calor, a luz. Porque os físicos encontraram outro jeito de explicar o fenômeno. Usava a palavra fluido porque não sabia o que era. Na hora que se descobriu o que era, a palavra foi substituída. Por exemplo, no caso da eletricidade, nasceu o conceito de carga elétrica, elétron, campo elétrico, campo magnético. Esses conceitos explicaram os fenômenos elétricos, explicaram o ímã, e você então parou de chamar aquilo de fluido magnético, de fluido elétrico. Porque agora você encontrou elementos adequados para entender e explicar aquelas teorias. Então, enquanto você ainda não sabe bem o que é, a palavra fluido é adequada. Eu não sei bem o que é o elemento material que compõe o perispírito. Não sei ainda. Ninguém estudou a natureza físico-química deste elemento. Então é ótimo dizer que o perispírito é formado de fluidos. Kardec continua atual. A palavra fluido é adequada para designar uma substância sutil que eu ainda não identifiquei sua natureza, que eu não conheço em detalhes na sua estrutura físico-química, é muito bom chamar de fluido. Foi o que Kardec fez no século XIX e que continua valendo em pleno século XXI, porque ainda não fomos capazes de fazer um estudo sobre a natureza do perispírito e dos fluidos que os espíritos manipulam nos diversos fenômenos de comunicação, de interação dos espíritos com os homens. Então Kardec permanece muito atual. Cuidado, muito cuidado, para não trocar a palavra fluido por energia. Nunca façam isso. Porque energia é um conceito técnico da física, que não tem nenhuma relação com perispíritos ou fluidos do mundo espiritual. E mais ainda, energia é uma propriedade matemática atribuída a fenômenos físicos. Você não pode carregar uma energia em algum lugar. Ela não é uma substância, ela é uma propriedade. E mais que isso, uma propriedade matemática. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho. Se eu quero calcular, por exemplo, a energia cinética deste copo, uma forma de energia chamada energia cinética, para calcular a energia cinética desse copo, eu tenho que perguntar, eu vou calcular a energia cinética desse copo em relação a quê?
A qual referencial? Se eu for calcular em relação a mim, a nós aqui, a mesa, a energia cinética desse copo em relação à mesa é zero. Porque ela é calculada por uma equação matemática. 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado. A velocidade desse copo em relação à mesa é zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Esse copo não tem energia cinética em relação a essa mesa. Bom, mas suponha agora que eu quisesse calcular a energia cinética desse copo em relação ao Sol. Alguém que está lá no Sol resolvesse calcular a energia cinética deste copo que está aqui em cima da mesa. Ele ia fazer 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Em relação ao Sol, esse copo aqui está com uma velocidade absurdamente alta, que é a mesma velocidade da Terra em relação ao Sol. Cerca de 10 km por segundo. Muito alto. Num segundo percorre 10 km. É pior que notícia ruim, é mais rápido que notícia ruim. Então, se ele for calcular a energia cinética em relação ao Sol, dá agora um número muito alto. Mas então, peraí, em relação a mim não tem nada, em relação ao Sol tem alguma coisa? Então não é uma substância. Porque para mim não tem substância, zero. Para quem está no Sol tem? Peraí. É um conceito matemático, é um cálculo matemático. Então, muito cuidado para você não fazer essa troca. Não, Kardec está ultrapassado, é energia. Não está ultrapassado, não é energia. Fluido é fluido. Um dia vamos conhecer a natureza desses fluidos. E aí vamos encontrar conceitos e tecnologias adequadas para substituir a palavra por outras coisas, como foi o caso da eletricidade. Não é fluido elétrico, eles são elétrons, são campos eletromagnéticos. Aí eu encontro a palavra adequada, o conceito científico adequado, para não chamar mais de fluido elétrico. Mas até que isso aconteça, não sejam apressados. Não vão dizer que você deve mudar o nome, como Kardec usou na sua obra, porque hoje se fala muito em energia. Okay? E mesmo quando a gente fala energia, do ponto de vista do senso comum, não tem nada a ver com energia do ponto de vista da física. É uma coisa curiosa isso. A palavra energia, como toda palavra, tem muitos significados. O significado na física é um, e muitas vezes o significado que as pessoas usam no seu dia a dia não bate com o significado na física. Por exemplo, se você está carregando um objeto na vertical e andando na horizontal, se diz que você não está realizando trabalho para fazer isso em física. E trabalho é energia. Então, o sujeito que está carregando um saco de cimento na cabeça e andando no plano, não no inclinado, ele não está realizando trabalho, ou essa força dele não está produzindo energia nenhuma. Ok? Para a física. Mas o cara vai dizer, nossa, quanta energia eu gasto para carregar um saco de cimento. Ele está falando energia em termos de esforço. Quanto esforço é para ele? E não a energia na física. A mesma palavra, como tem a palavra trabalho na física. Como eu disse, se você for calcular o trabalho na física de uma pessoa que carrega um saco de cimento de 50 quilos, andando no plano, o trabalho dela, em trabalho, grandeza física, é zero. E você não vai dizer para ela que ela não está trabalhando ao carregar uma carga. No sentido agora do termo social, da sociologia, trabalho, uma atividade social. Tem nada a ver com a palavra trabalho na física, embora a palavra seja a mesma, o sentido é diferente. Então não vamos misturar isso, as palavras com os seus sentidos. E quando a gente pega um termo técnico de uma ciência e tenta levar para outra, é um problemão. Porque a gente acaba carregando com aquela palavra o significado, e aí dá problema. Então é melhor uma palavra nova do que você carregar aquele significado.
Então a palavra fluido é adequada, porque é então algum tipo de substância, de propriedade que eu ainda desconheço, não sei a natureza e que participa de determinado tipo de fenômeno. Então, Kardec usou corretamente a palavra fluido e ela permanece atual. Como é então o significado no Espiritismo agora? Falei da física, agora como o Espiritismo trata. Certos elementos materiais, sutis, que tomam parte em processos diversos examinados pelo Espiritismo, como a ação dos espíritos sobre a matéria, por meio da mediunidade, as curas, o passe, e ou a constituição dos corpos e da ambiência dos espíritos, perispírito, objetos do mundo espiritual, etc. Então, a palavra fluido designa todo esse conjunto de elementos, o perispírito, objetos que são criados pelos espíritos por meio do fluido universal, olha aí, fluido universal. Esses elementos, que eu não sei o que é, você perguntar o que é o fluido universal, o máximo que você consegue dizer é uma matéria utilizada para a criação pelos espíritos de seus objetos, do seu corpo e etc. Não consigo dizer mais do que isso. Ah, mas qual é a natureza desse fluido universal? Se eu soubesse, ou se alguém soubesse, provavelmente a gente trocaria de nome, não chamaria mais fluido, chamaria isso e outra coisa, que eu saberia o que é. Então permanece esse conhecimento que ainda falta muito para ser acrescentado, mas nos ajuda a entender que é um tipo de matéria sutil que eu ainda não sei a natureza e que os espíritos interagem com essa matéria para realizar um conjunto de fenômenos, a comunicação, o movimento de objetos, o próprio perispírito, etc, etc. Claro? Então, no Espiritismo, a palavra é muito bem usada, embora eu ainda não consiga entrar no detalhamento, na precisão do que sejam esses fluidos. Embora eu ainda não consiga entrar no detalhamento, na natureza, a gente vai poder dizer muita coisa sobre os fluidos. Muita coisa, como a gente vai ver. Muitas perguntas estão em aberto. Por exemplo, qual é a natureza dos fluidos? Calma, não sei. Não sabemos. Mas eu vou poder dizer muitas coisas acerca dessa substância que eu ainda não sei bem o que é. Mas muita coisa eu sei dela. E nós vamos descobrindo aos poucos. Por exemplo, eu sei que é um tipo de matéria. Não é alma, não é espírito. Se é um tipo de matéria, não é ela que pensa. O pensamento é um atributo exclusivo da alma. Perispírito não pensa. É matéria, é fluido. Então eu já sei uma coisa importante. Eu não penso pelo meu perispírito, eu penso pela alma. É a alma quem pensa. Olha, eu já sei uma coisa. Embora eu não sei bem ainda o que são os fluidos, eu sei que eles são um tipo de matéria. E não um pensamento, uma ideia. Pensamento, ideia, emoção, sentimento é da alma. Ok? Então veja que a gente já sabe um pouquinho. Ok? E nós vamos descobrir muito mais coisa ao longo do nosso bate-papo aqui. Qualidades dos fluidos, propriedades dele, uma série de coisas a gente vai aprofundar aqui. Agora estudando um tipo de fluido, que é o fluido que dá origem a todos os outros, o chamado fluido cósmico universal. Ele tem essa expressão, é a ideia de que os fluidos são diferentes, existem vários tipos, embora eu ainda não sei identificá-los, porque eu ainda desconheço, mas sei que os diversos tipos se originam de um único tipo, que eu ainda tenho que estudar, porque eu ainda não conheço, o chamado fluido cósmico universal. É, como já foi demonstrado, eu estou tirando isso do capítulo 14 da obra A Gênese, a matéria elementar primitiva. Quer dizer, a matéria que dá origem a todas as outras. Ah, mas esse copo aqui é fluido universal transformado
em vidro e tudo mais que tenha na composição desse copo. Ah, esse computador, mesma coisa. Meu corpo. Toda matéria é uma transformação dessa matéria elementar primitiva. A física caminha nessa direção. Por quê? A física começou a pensar que existem algumas partículas básicas que combinadas geram tudo. Ora, se a física chegar definitivamente em quais são as partículas básicas que dão origem a todas as matérias, ela chegou onde? No fluido universal. Então, esta é uma procura dos físicos. Será que eu consigo chegar naquilo que dá origem a toda a matéria? Se chegar, chegou onde? Lá no fluido universal. A gente vai poder parar até de dizer fluido universal e vamos dar o nome que os físicos derem quando eles lá chegarem. Mas essa ideia de que algo é formado de alguma coisa mais básica já está presente na física há muito tempo. Quando a química começou a trabalhar, os químicos propunham os chamados elementos químicos e diziam: qualquer corpo é uma combinação desses elementos químicos. Chegaram no começo a ter uns 60 e poucos elementos químicos, depois 90, já está em 100 e alguma coisa elementos químicos. Esses 100 e poucos elementos químicos dariam origem a tudo que a gente conhece. Mas ainda você pode partir mais, né? Cada elemento químico desse é formado de partículas, prótons, elétrons, etc. Chegaram a ter algumas teorias na física que diziam que todos eles eram formados de uma única partícula. Mas, até agora, isso não deu certo. Começaram achando que uma partícula só dava e perceberam que não era suficiente. Aí foram aumentando, 2, 3, 4. Mas pode ser que os físicos consigam chegar numa matéria básica elementar que dá origem a todas as outras. Chegando assim nessa matéria elementar primitiva chamada de fluido universal. Mas isso é trabalho da física. Quando a física chegar lá, a gente volta a conversar. Podemos marcar um papo aqui, suponha que demore 1000 anos, 2000 anos, a gente conversa, né? Nós vivemos para sempre, 1000 anos, se demorar 1000 anos, não é nada. Então, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, essa é uma tese que os espíritos defenderam e que se encontra no Espiritismo. Como princípio elementar do universo, ele assume 2 estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, já na época, Kardec observou que se você pensa o fluido universal, pelo menos você poderia separar em 2 grupos. O grupo propriamente matéria que nós vemos, tocamos, sentimos, e o grupo mais sutil que vai constituir o perispírito, os fluidos do mundo espiritual, que é essa matéria eterizada. Lembra a ideia do éter? Alguma coisa muito sutil que eu não toco, que eu não sinto com os meus sentidos, imponderável, não tem peso, não tem massa, como tem isso aqui, não é atraído pela gravidade, porque não tem massa, não tem peso. Então, esse estado seria o estado do perispírito, dos fluidos espirituais, e o estado dessa matéria que a gente conhece aqui, nosso corpo, o copo, e tudo que a gente lida, que tem massa, e que conseguimos interagir com ela de alguma maneira mais conhecida pela física, pela química, etc. Então você, Kardec, identifica esses 2 tipos: a matéria do mundo espiritual, que os espíritos interagem diretamente,
e a matéria do mundo material corporal. Bom, pelo menos esses dois tipos você classifica. Claro que em cada um desses dois tipos tem uma subdivisão imensa. A matéria do nosso mundo é complexa demais. A matéria do mundo espiritual também tem uma complexidade muito grande. Mas a gente, pelo menos, divisa dois tipos para começar a conversa, já que a gente não consegue avançar tanto. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Então você tem o mundo espiritual, que não é acessível pelos nossos aparelhos, o copo, a pedra, uma matéria mais grosseira, e você tem a eletricidade, o magnetismo, ondas eletromagnéticas estão aí, que estaria num ponto intermediário. Nem é esta matéria bruta ponderável que a gente lida, e nem é o fluido do mundo espiritual. Então, há pontos intermediários nessas duas divisões, de matéria mais grosseira e matéria mais eterizada, que constituiria o mundo espiritual. E você tem esses fluidos intermediários, esses elementos que a física tem investigado. O raio-x, os diversos tipos de onda, que os físicos estão estudando. Eles nem são propriamente isto, mas também não são a matéria ainda do mundo espiritual. Por isso a física ainda não estuda nem trata da matéria do mundo espiritual, porque ainda está distante dos seus estudos. Ela ainda estuda a nossa matéria. E pode ser que ela chegue lá. A gente acha que um dia ela vai chegar lá. Até que ela chegue lá, esse assunto é tratado no espiritismo, não na física. E é tratado no espiritismo de forma qualitativa, genérica, já que não compete ao espiritismo investigar a natureza desses fluidos. E isto vai ser parte de uma física futura. O espiritismo vai dizer: Kardec estuda os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Ele trata do fluido porque os espíritos interagem com a matéria, com o mundo corporal. E para isso eles utilizam esses elementos que ainda desconheceram. Então o espiritismo toca neles. Mas, claro, a natureza desses elementos fluídicos, o que eles são, do ponto de vista de sua constituição física ou química, vai fazer parte das ciências futuras. Até lá, a gente só consegue falar de forma genérica e de forma qualitativa. Mas já é um passo. É melhor dizer alguma coisa do que não dizer nada. Ter algumas informações do que não ter nada. Nós vamos ver algumas importantes que vai nos ajudar muito no nosso processo evolutivo, no tratamento de doenças e muitas coisas. Nós vamos ver que esse estudo, embora genérico dos fluidos, embora ainda não do ponto de vista de sua composição físico-química, esse estudo qualitativo vai ser útil para a gente, como a gente vai ver. Mesmo genérico e qualitativo, ele é muito útil, como nós vamos ver ao longo aqui do tema e da obra de Kardec. Vejamos agora como ele continua. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence o do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Então, essa separação que Kardec percebeu importante. Vocês aqui estão vendo os espíritos? Eu não estou. Esse é o mundo invisível. Vocês estão me vendo? Esse é o mundo visível. E esse mundo invisível e especial, porque ele não é visível nem utilizando nenhum aparelho conhecido. No caso do nosso mundo visível, tem elementos que são invisíveis a olho nu, mas são visíveis com utilização de aparelho. Você pega um microscópio e vai olhar para o mundo em que a gente vive, você vai tomar um susto. Você vai ver a quantidade de coisas que os olhos não estão vendo e que estão ali. E se você ainda pegar
e observar aqueles que são seres vivos, você vai se assustar mais ainda. Porque você vai ver numa gota d'água criaturas de assustar, de deixar Harry Potter e Senhor dos Anéis com inveja. Criaturas com formas e estruturas que você se assusta. Numa gota d'água. Mas não é desta matéria invisível que Kardec está tratando. Está tratando da matéria invisível que não é visível por nenhum aparelho que nós conhecemos, a não ser por meio da mediunidade. É desse mundo invisível, espiritual, que ele está tratando aqui. O mundo material, por mais que ele tenha elementos invisíveis a olho nu, ele faz parte das ciências do seu estudo. O espiritismo não vai estudar os micróbios, as bactérias, as partículas da matéria. Não é seu objeto de estudo. Ele vai estudar os espíritos e seu processo de interação. Bom, os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Foi o que eu disse. Cabe à ciência. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque tem a ver com a mente, o espírito é a causa da mente, dos pensamentos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem às atribuições do espiritismo. Então aqui ele está definindo bem o objeto de estudo do espiritismo. O espiritismo vai estudar esses espíritos e esses fluidos que os espíritos manipulam nas suas relações com os homens. Ponto. Não vai estudar as outras coisas. As outras coisas competem à ciência. É por isso que ele vai dizer nessa mesma obra, Gênesis, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: o espiritismo não é da alçada da ciência, mas ele é uma ciência. Como é que ele é uma ciência e não é da alçada da ciência? Porque ele é uma ciência nova, que trata da alma dos espíritos, enquanto a ciência é a ciência material, que estuda o mundo material. Ele não é uma ciência que estuda a matéria, ele é uma ciência que estuda a alma. O espírito é uma outra ciência. Então, ele não é da alçada da física, da química, da biologia. Um físico não trata disso. Nenhuma física discute espírito e suas relações com esses fluidos. Não é assunto da física tratar disso. Vai ser no futuro? Não sei. Deixa o futuro chegar. Não tenho bola de cristal. Não consigo saber do futuro. Hoje não é. Se amanhã vai ser, não vou dizer nada. Quem sou eu para falar do amanhã? Aliás, não consigo nem falar do amanhã domingo, que dirá falar do amanhã daqui a 1 ano, 2, 3, 10, 100 anos. Não sabemos. Hoje não é. Hoje vale ainda a afirmativa de Kardec. O espiritismo não é da alçada da ciência. Porque as ciências estudam a matéria e o espiritismo estuda a alma. E não adianta dizer, não, mas a psicologia, mas a psiquiatria. Continua estudando a matéria, porque eles acham que os fenômenos mentais que eles estudam são propriedades do cérebro ou do corpo. Não são alma, são propriedades do cérebro. Eles acreditam nisso. As redes neurais, a estrutura neuronal, toda essa coisa para explicar o fenômeno mental. Tudo isso não tem nada a ver com a alma. Para o espiritismo, nenhum fenômeno mental está em redes neurais, em cérebro, estrutura neuronal, nada disso. Para o espiritismo, todo fenômeno mental é da alma, é exclusivo da alma. Então, o espiritismo e a ciência discordam radicalmente nesse ponto. Não é uma discordância de superfície, é uma discordância radical, vai na raiz. Um diz, os fenômenos mentais estão no cérebro ou no corpo. Se o cara for um materialista mais exigente, não é só o cérebro que envolve todo o aparelho nervoso, a espinha dorsal. É do corpo para esses materialistas. Para o espiritismo é da alma. A diferença é radical, não é superficial. Para o espiritismo, cérebro não pensa,
cérebro não tem memória, cérebro não percebe, cérebro não sente. Quem tem todos esses fenômenos mentais é exclusivamente a alma. Ponto. Para o materialista, a mente é uma propriedade do cérebro. Para o espiritismo, fenômenos mentais ou mente é uma propriedade da alma. Então é uma divergência de início radical. E não vamos chegar a um acordo, não há um acordo possível. Não há um acordo possível. Alguém vai ter que sair vencedor, sem acordo. E claro, a gente aposta que já saiu vencedor o espiritismo. Não há acordo. É uma divergência de raiz, radical, que não pode ser superada. Ou é da alma ou não é da alma. Para o espiritismo, é da alma, não está em outro lugar. Não adianta você estudar o cérebro para identificar emoções, pensamentos, sentimentos, desejos. Vai perder seu tempo. Tudo isso está na alma, não está no cérebro. Então essa é a visão espírita. Por isso o espiritismo não é da alçada da ciência. O materialista não ajuda em nada o espiritismo nesse estudo da alma, porque ele tem uma divergência de princípio, de ponto de partida. São opostos do começo, não vão se encontrar nunca, porque já começam cada um indo para uma direção oposta. Então, isso é muito importante, por isso Kardec pode dizer com propriedade: o espiritismo não é da alçada da ciência. Ah, mas se amanhã a ciência reconhecer a alma e se criar uma outra ciência diferente, que o tipo vai estudar a alma, aí voltamos ao assunto. Hoje vale a frase de Kardec: não é da alçada da ciência. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Por exemplo, eu estou pensando como alma, como espírito, e o cérebro sofre as consequências desse pensamento. Então, você tem uma dimensão do espiritismo interagindo numa dimensão da neurologia, dos estudos da biologia. Porque o espírito e a matéria interagem. Então, não são isolados, tem uma interação entre eles. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Aqui Kardec deixa isso muito claro. Ah, não, mas espera aí, está errado. O médium pode enxergar os espíritos, mas ele enxerga pelos olhos da alma. Aliás, a expressão olhos da alma é inapropriada. É apenas uma expressão metafórica. Ele enxerga pela alma. A alma não tem olhos, nem perispírito tem olhos. Olhos estão no corpo. Kardec vai explicar no item 257 de O Livro dos Espíritos. Por onde os espíritos enxergam? Por todo o perispírito. Não tem um local como olho. Ah, mas o médium vê lá o espírito com olhos. É aparência, não é órgão. Portanto, ele pode se aparentar como um cachorro, um cavalo, uma mesa, uma criança, uma mulher, um adulto. Ele muda a forma do jeito que ele deseja. É forma, é aparência, não é órgão. Então, quando o médium vê o espírito, médium, um homem, uma mulher que seja médium vidente, ele vê o espírito, ele não está enxergando com esses olhos, ele pode até fechar os olhos, que ele continua vendo. Ele está enxergando pela alma. Pela alma é que ele percebe os fenômenos do plano da alma, do plano espiritual. Pelo corpo ele percebe os fenômenos do plano material. Então, mesmo encarnado, os fenômenos são tratados de forma distinta. E é por isso que nas experiências, Kardec consegue demonstrar isso. Médiuns videntes fecham os olhos, paga a luz, ele continua vendo.
vai para o escuro total, enfia a cabeça dentro de uma caixa, continua enxergando. Enxerga através das paredes, está num ambiente totalmente fechado, hermeticamente fechado, e começa a descrever o que está num outro lugar distante. Não tem nada a ver com olhos do corpo físico. Está vendo com olhos. E não tem nada a ver com olhos do perispírito. Ele enxerga em qualquer direção, por qualquer parte. Não tem. Você olha para o espírito, ele está me enxergando que ele está olhando para mim. Não, ele está enxergando 360 graus. Ele enxerga onde ele quiser. Porque não é olho, não são olhos como órgão por onde a luz do plano espiritual teria que entrar como a luz. Não há essa analogia. Não tem uma luz para entrar nos olhos da alma como tem no olho do corpo. São fenômenos diferentes. A percepção é diferente. São fenômenos de natureza diferente. Ele enxerga por todas as partes de seu perispírito. Ele enxerga por um todo. Ele tem todas as percepções. Não só enxerga, ele escuta, ele sente, ele vê. Ele tem todas as nossas sensações ainda mais aguçadas por todo o perispírito. É muito diferente da gente. Que a gente escuta pelos ouvidos, depende da vibração do ar. A gente enxerga pelos olhos, depende da luz. Não, eles enxergam, escutam, tem todas as percepções que a gente tem, mais aguçadas ainda por todo o seu ser, e não por uma parte localizada do ser. Então é uma estruturação diferente, e a gente tem que saber dessa diferença para não fazer analogias inadequadas, para não refletir sobre o mundo espiritual do jeito que eu reflito sobre o mundo corporal. São estruturas diferentes. E ele continua. Agora, um pouco mais direto com a expressão. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessencial. Então, cuidado de Kardec com a linguagem. Se diz assim, fluidos espirituais, cuidado. Porque não é espírito. Espírito, a palavra espírito e a palavra pensamento estão sempre juntos. Fluidos espirituais não pensam. Então, cuidado para você não confundir com a própria alma. Por isso fala, o termo não é muito bom porque eles são sempre matéria. Não é espírito, é matéria. Então, fluidos espirituais, você poderia ser levado a confundir com o próprio espírito. Não é, é matéria. Matéria que o espírito consegue interagir diretamente sobre ela, sem intermediário. Por exemplo, para interagir sobre essa matéria grosseira, ele precisa de um intermediário. Ele precisa da matéria menos grosseira, chamada fluido espiritual. Então a alma precisa do fluido espiritual para interagir sobre a matéria. Mas a alma, para interagir sobre o fluido espiritual, ela não precisa de outra coisa. A alma interage direto no fluido espiritual. Porque o seu perispírito é esse fluido espiritual, que é esse aglomerado de fluidos em torno da alma. Ela pensa e esses fluidos respondem. E é mais curioso, quando ela vai interagir sobre esse corpo aqui, não é que a alma, imagina que aqui eu seja, ou alguém que seja médium de efeitos físicos, suponha, e esse copo aqui começa a levantar, seria ótimo, né? Vocês olharem para cá e o copo começar a levantar. Vamos, de repente a gente consegue, né? É mais difícil num grupo tão heterogêneo desse, porque é uma combinação fluídica. Como é que ocorre o fenômeno? Teria que ter um médium de efeitos físicos que fornece o seu próprio fluido. Que o espírito consiga combinar o fluido perispiritual dele com este fluido, de tal maneira a envolver esse copo, e o copo passa a obedecer ao pensamento do espírito. O espírito manda ele subir, descer, e para o lado e para o lado. Não é que o espírito tem uma mão no seu perispírito, pegou lá o bracinho, a mão dele, agarrou o copo, como a gente imagina, e carregou o copo. Aliás, no livro dos médios, quando Kardec vai explicar esse fenômeno, ele coloca isso. Todo mundo achou que era assim. Você olhava para um piano tocando. Aí o médium vidente dizia, estou vendo dedos bater lá no piano. Todo mundo, são os dedos do espírito que estão pressionando as teclas do piano.
Quando Kardec começa a estudar os fenômenos, essa foi a ideia mais natural de pensar. Aí os espíritos disseram, não é assim. O espírito não tem dedo para tocar. Ele combina os fluidos dele com o do médium, e o piano obedece à sua vontade. E ele manda as teclas subir e descer. E o espírito ignorante, que não conhece o que se dá o fenômeno, ele senta lá no piano e acha que está tocando com os dedos. Ele não sabe que não são os dedos, que o piano está obedecendo à vontade dele. Mas ele acha que é os dedos, porque com a mente dele, ele forma o perispírito com os dedos. E ele acha que ele está pressionando a tecla com os dedos. Se você perguntar para esse, ele vai dizer, estou apertando a tecla com os dedos. Do mesmo jeito que se você perguntar para uma pessoa que não é treinada em física, e perguntar, por que você está sentado na cadeira aí e não está caindo? A pessoa, eu estou sentado na cadeira, porque a cadeira é sólida, eu sou sólido e eu não penetro. Não tem nada de sólido na cadeira, nem no seu bumbum. Aí o físico vai dar outra resposta. São repulsões eletromagnéticas que ocorrem entre partículas atômicas. Não tem nada de sólido, você não está tocando a cadeira e por isso você não está afundando. Olha, a pessoa que não conhece vai dar uma explicação. Então Kardec vai ter a explicação não de alguns espíritos ignorantes do fenômeno, que manipulam a matéria e acham que estão manipulando desse jeito. Não, eu peguei um copo com a minha mão e levantei. Aí São Luís, não é assim, ele acha que é assim. Na verdade, ele combinou intuitivamente, mentalmente, os fluidos que o médium fornece com o dele, envolveu a matéria e a matéria está obedecendo a sua vontade. Para ele é botar a mão e carregar. Mas não é assim que as coisas se passam. Então, quando Kardec tem a explicação da teoria das manifestações físicas, é algo incrível, porque é uma teoria que ninguém pensou. Ninguém pensou essa teoria. Ela veio dos espíritos que disseram, é assim. Ah, é assim. Então, vamos testar para ver se é assim. E começa então os estudos para mostrar que é assim. O espírito pode estar dando uma comunicação aqui, como ocorre, e manipulando o objeto lá. Mostrando que ele está manipulando com o pensamento. O processo é complexo. O mesmo na comunicação psicográfica. A pessoa vai achar que o espírito pegou a mão do médium e fez assim com a mão dele. De jeito nenhum. Ele envolve o médium, transmite o pensamento e comanda o sistema nervoso do médium que faz o movimento. Bom, Kardec dá vários exemplos. Há espíritos que se comunicam simultaneamente por médiums diferentes. E na Sociedade Espírita de Paris ele fez experiência. 2 médiums diferentes, em lugares diferentes, recebendo comunicação do mesmo espírito. Um em francês, outro em inglês. E uma era a tradução literal da outra. Ele não se espichou assim, com uma mão pegou lá e com a outra mão ele agarrou. Ele disse, podemos dar comunicação simultânea em pontos diferentes do planeta. A mente controlando a combinação fluídica e executando aquele ato. Claro que o espírito inferior acha que não é assim. Se você perguntar para ele, não, eu agarrei a mão do médium com a minha mão e fiz escrever. Do mesmo jeito, se você perguntar a uma pessoa que não sabe física, ela vai dar as respostas que não correspondem àquilo que o homem que estudou a teoria física sabe explicar. Vale a mesma regra. Então, quando você estuda esta mecânica da mediunidade, você vai então vendo que a teoria é diferente do que você às vezes está imaginando ingenuamente. E aí os fatos vão comprovando isso. Como o processo é diferente, as diversas experiências que Kardec realizou vão comprovando que aquela teoria está correta. E não o que você imaginava inicialmente. Que o espírito tivesse braços e mãos, tal como os nossos, nos agarrasse e fizesse o movimento desse. Mesmo quando você toma uma bofetada, há várias descrições dessa.
Ou o indivíduo tomou uma bofetada numa casa mal assombrada. Quer dizer que o espírito pegou a mãozinha dele, deu-lhe uma bofetada? Claro que não. Ele combina do mesmo jeito. O fluido do médium é preciso um médium para ganhar a bofetada, ou o próprio que ganhou a bofetada, ou alguém da casa. Ele vai fazer uso desse fluido e vai produzir esse efeito de pressão, como se fosse uma bofetada na cara da pessoa. Mas ele não pegou a mão lá e pá! A bofetada. Aliás, se pegasse a mão e dar a bofetada, você devia perguntar por que ele não ganha bofetada a todo mundo, né? Se fosse desse jeito, os fenômenos aconteceriam o tempo todo, né? O tempo todo tem um aí com a mão botando o pezinho. Tu vai andar aqui, ele bota o pezinho na frente. Então não é aquela história do filme Ghost. É muito bonito aquele romantismo todo, mas ali o filme é totalmente contrário ao espiritismo. A explicação do espírito. Vocês lembram do filme Ghost? Muitos aqui não lembram, que é um filme bem antigo, né? Em que o espírito vai ensinar o personagem principal, o espírito lá que fez aquele ator, como chama, nem lembro o nome dele, o papel principal. O outro espírito vai ensinar para ele como é que ele chuta uma lata. Você tem que se concentrar, pegar seu pé, sair correndo e meter o pé na lata. Não precisa de médium, não precisa nada. Não é assim o fenômeno espírita. Se fosse assim, os fenômenos ocorreriam o tempo inteiro. Imagina o que deve ter de espírito querendo jogar uma lata na sua cabeça, né? Jogar uma pedra, botar a perna para rir de você. Ó, aquele ali eu vou derrubar agora. Imagina a quantidade de espírito brincalhão, malvado, perverso. O que eles não aprontariam com a gente se eles agissem do mesmo jeito que nós agimos. Então não sejamos ingênuos. A experiência mostra que a teoria está certa. A gente tem que refletir, usar a razão. Não é assim que se dá. O espírito gritou no meu ouvido. Ele não tem uma garganta que ele veio lá e gritou no seu ouvido. Ele manipula os fluidos e dá aos fluidos a capacidade de interagir com o ar, produzindo som no nosso ouvido. Se for o som por meio do ar. Se for o som por meio do ar, ele pode fazer e todo mundo escutaria. Mas você está na sua casa, só você escuta o grito no ouvido. Não foi o som por meio do ar. Foi o som produzido na sua mente. É uma interação espírito a espírito e não via matéria, ar, som no ouvido. É um fenômeno. E existem os dois fenômenos. Do som no ar que todo mundo escuta, já assisti reunião assim, já participei de uma reunião assim, quase caí da cadeira, que a gente não estava esperando, e de repente o espírito, meus queridos irmãos, a voz no ar. A vontade era sair correndo. Eu tinha 15 anos, você imagina o que era a situação, de onde está vindo isso, né? E era um som que todo mundo ouvia, não era um som que eu estava ouvindo. O médium audiente escuta na sua cabeça. Você está perto dele, ele escuta e você não está ouvindo nada. Não é o som pelo ouvido, é comunicação espírito a espírito. Diferente do fenômeno físico da voz direta, em que o som é produzido no ambiente e todo mundo que está presente ali escuta. Qualquer que seja ele, a forma como o fenômeno é produzido é diferente da forma como nós produzimos o fenômeno. Não é do mesmo jeito. Então, quando Kardec começa a estudar, a tendência natural era pensar que era do mesmo jeito. E aí ele propõe, deve ser assim. Aí vem São Luís, não é nada disso. E para ele isso foi muito importante. Porque aquela teoria não estava na cabeça de ninguém. Ninguém foi capaz de imaginar uma teoria daquela. Os espíritos deram a teoria. É assim que funciona. Não é do jeito que você está imaginando. Então, nós vamos encontrar na revista espírita dezenas de fenômenos, aliás, centenas de fenômenos, que são explicados pela teoria espírita de forma absolutamente clara, e todos concordes entre si, sem gerar nenhuma contradição. Então é o espírito que aparece para o médium sem cabeça e conversa. Espera aí, se ele falasse por uma cabeça perispiritual, por uma boca, ele não podia nem conversar, estava sem cabeça. Está enxergando por onde? Está falando por onde? A forma era sem cabeça. Está na revista espírita, no livro dos médiuns, esses exemplos. Sem cabeça.
O médico dele deve tomar um susto danado, né? Aquele negócio sem cabeça falando com ele, né? E não está saindo pelo pescoço, nada. Não. Então é a forma diferente. Ele toma a forma que quiser e manipula os fluidos com o seu pensamento, que é a alma, e fazendo então o processo de comunicação com o gosto, com os órgãos. Ok? De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Então, Kardec está observando. Chamar de fluidos espirituais é só uma comparação, mas não leva isso muito ao pé da letra. Porque de verdadeiramente espiritual, só a alma. Não deve tanto ao pé da letra. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Ele quer deixar isso claro. Fluido é matéria, ponto. Não pensa, não sente, etc. Quem pensa, sente é espírito. Espírito não é fluido, espírito não é matéria. E você pergunta, mas por que o espírito não pode ser um fluido? Eu falei assim, por que ele não poderia ser um fluido? Ok? A resposta é lógica. Existe um princípio fundamental do Espiritismo, que é enunciado em O Livro dos Espíritos, chamado princípio da não retrogradação da alma, que diz algo muito simples: a alma nunca regride. Tudo que ela aprende, nunca esquece. Toda conquista intelecto-moral dela é para sempre. Aprendeu matemática numa vida? Matemática está sempre com ela. Aprendeu a raciocinar, refletir, conquistou uma virtude, está sempre com ela. Viveu 10 vidas, a memória dessas vidas está sempre com ela. Isso é não retrogradação da alma. Todo conhecimento aprendido permanece com a alma. Bom, o que isso tem a ver com o fluido? Agora vamos raciocinar. Se a alma fosse um fluido, matéria, ela poderia regredir. É fácil. Vai lá nesse fluido, aplica algum tipo de interação e arranca um pedaço dele. Como acontece com os materialistas. Está vendo como é o cérebro que pensa? Corta um pedacinho do cérebro, o sujeito não consegue mais falar. O materialista vai raciocinar assim. Está vendo como é o cérebro? Tira um pedacinho, ele não fala mais. Porque a matéria se destrói, se modifica. Se a alma fosse matéria, o fluido, a gente poderia regredir. Imagina o sujeito vai lá, dá um passe naquela matéria, tira um pedaço, o sujeito esquece a virtude que ele aprendeu. Agora não é mais caridoso. Tudo que é mental está na alma e a alma é indestrutível. Para vocês imaginarem isso, eu costumo usar a metáfora. O que é a alma? Super-homem sem criptonita. Botaram a criptonita, o exemplo ficou ruim, né? Porque a criptonita faz o super-homem morrer, mata, destrói o seu corpo. Você imagina uma alma, algo indestrutível. Porque se ela fosse destrutível, o princípio da não retrogradação não valeria. Imagina que eu tivesse memória, por exemplo, que é um fenômeno mental no perispírito. Troquei de perispírito, eu tenho que fazer um backup, né? Peraí, eu vou trocar, perispírito, guarda um momentinho aí. Deixa eu backupear essa memória em algum lugar, porque a hora que eu trocar, eu tenho que voltar para ele. Nós mudamos de perispírito o tempo todo. É um aglomerado de fluidos que muda, que troca, que se modifica no tempo. É matéria, como toda matéria se modifica no tempo. Então, onde está a memória, pensamento, ideia, sentimento, vício, virtude, tudo que é fenômeno mental está onde? Exclusivamente na alma. E a alma tem que ser indestrutível, porque senão ela regrediria no processo evolutivo. Bastava tirar, mexer nela lá, fazer alguma coisa para deformar a estrutura da alma, e o sujeito que aprendeu tudo regride. O princípio da retrogradação da alma não valeria. Mexeu na causa, mexe no efeito. Se eu pudesse mexer na alma, que é a causa do pensamento,
eu mudaria o efeito, que é o pensamento. Se a alma é a causa da memória, se eu venho lá e mudo a causa, o que acontece com o efeito muda. Olha a memória do computador, né? Que é inapropriado o nome, dizer que o computador tem memória. O computador não tem memória. Aqui só tem reações químicas, aqui não tem pensamento nem ideia. Reações físico-químicas que produzem esses brancos e pretos coloridos na tela. Quem transforma isso aqui em ideia, quem é? Nós, como lemos, as ideias estão onde? Na cabeça. Eu não tenho ideia nenhuma no computador, viu? Mas, por analogia, você pega o pendrive, tem memória, passa o ímã no pendrive para você ver o que acontece. Mudou a causa, muda o efeito. O pendrive perde o conteúdo. Porque é destrutivo, é matéria. Se você pudesse mexer na alma, você não teria o princípio de retrogradação. Ou melhor ainda, poderia fazer o contrário, como acreditam materialistas. Há materialistas que levam muito a sério, por serem materialistas, portanto são coerentes, estão levando a sério, de que você, como é o pensamento, como é o cérebro que pensa, que tem ideia, você podia descobrir um remédio, um medicamento que faz você virar gênio. Tomou, mexeu na estrutura neuronal e você que não sabia nem falar direito, vira o maior gênio de matemática do mundo. Imagina a pílula azul do cálculo, da geometria avançada, da física avançada. Você tomou, não sabia nada de física, acabou de tomar, meu Deus, sabe tudo. Onde haveria o mérito? Onde haveria o merecimento? Para onde eu teria valores morais? A moral morreria, desapareceria. Porque o sujeito se tornou mais evoluído porque teve a chance de alcançar aquela pílula. O outro que, coitado, não comprou a pílula, não teve oportunidade de conhecer a pílula, continua atrasadinho lá. Aquele lá não teria ética, não teria moral. Esse é um grande problema para o materialista. Como para o materialista a gente vive uma vida só, ele tenta fugir do problema porque é uma existência só. Mas imagina agora o espírito. Você poderia regredir um espírito ou avançar. Vai virar espírito puro depois de um passe. Porque eu vou lá, dou um passe, mudo a natureza da alma e ele já vira espírito puro. Né? Não tem média, não tem trabalho, não tem esforço. Então, o princípio da não retrogradação da alma diz para você, olha, tudo que é mental, sentimento, memória, desejo, pensamento, conhecimento, está na alma. E só tem um jeito, pelo esforço, pelo estudo, pelo trabalho conquistado. Não adianta achar que um passe vai resolver o problema da inveja, não. Não vai. Um passe não vai curar a inveja, não vai te ensinar matemática por um passe. Vou tomar um passe e vou ficar brilhante em matemática. Não vai resolver por aí. Nem um remedinho por aí. Não está no cérebro, não está na matéria, está na alma. O princípio da não retrogradação, por exemplo, vai nos dizer, a alma não pode ser um fluido, não pode ser matéria. Senão ela poderia regredir ou progredir sem mérito, né? Bastaria fazê-la avançar sem nenhum esforço, dando aquela substância material que alterasse a qualidade do fluido e a alma avançasse sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Deus não errou. Então a gente tem que adequar as nossas teorias à sabedoria divina. Deus não errou. Deus fez a coisa certa. Mas então o que é a alma se ela não é um fluido da matéria? Que alma? Um dia eu respondo a pergunta. Vocês esperam aí alguns bilhões de anos? Não sabemos o que é a alma. Só sabemos que ela pensa, sente, quer, que ela é a causa dos fenômenos mentais. Mas o que é essa alma indestrutível? Não sabemos. Nem a matéria destrutiva a gente conhece direito. Que dirá a alma? Não sabemos. É ruim isso? Não. É ótimo saber que não sabemos. O pior é você achar que sabe quando não sabe. Saber que eu não sei é uma sabedoria. É uma grande sabedoria. Saber que eu não sei. Saber, achar que eu sei quando na verdade não sei é pior ainda. Então já avançamos um pouquinho. A gente já sabe que a alma não é fluido, não é matéria. E tem a propriedade do princípio da não retrogradação.
Que é lindo, né? Você aprende, nunca perde, não tem que voltar para aprender. Deus não ia errar. Aí você morre e chega lá e começa tudo de novo. Na outra vida começa tudo de novo. Ai, meu Deus, Deus errou, né? Fazendo recomeço. Kardec vai dizer, cada nova existência é um novo ponto de partida que surge a partir de onde você parou. Nunca precisa refazer caminho. Ah, mas eu não lembro que eu aprendi matemática, é bloqueio do cérebro. Você dorme, se você foi matemática em outras vidas. E Kardec fez experiência desse tipo. Você evoca o indivíduo por outro médio durante o sono dele e você vai ver o que ele fala para você. Kardec chega a evocar um jovem com grande deficiência mental, o chamado idiota, que era muito usado essa expressão no século XIX. Ele era incapaz até de reconhecer os pais, ele só conseguia se alimentar. Olha o nível de limitação mental. Ele sequer reconhecia os próprios pais. Ele vivia, só conseguia se alimentar. E Kardec o evoca. E curioso que para a confirmação da evocação era interessante, porque na medida em que ele está dando a comunicação, ele estava presente numa outra sala, você vira e dormia. Quando era evocado. Daqui a pouco o médium parava de escrever, você via que ele acordava. Aí o médium voltava a escrever, ele dormia. E o diálogo é incrível, porque ele diz por que ele estava ali. Ele lembrava das outras existências. Um diálogo incrível. Idiota era eu, não ele. Porque sabia tudo, conhecia tudo, sabia porque estava ali, porque escolheu aquele corpo, o que ele fez numa vida anterior para ter escolhido aquele corpo. Está na alma, não está no cérebro, não está no corpo, não está na matéria. É propriedade exclusiva da alma. Por isso esse cuidado. Você vai chamar de fluido espiritual, mas não confunda. Não tem nada a ver. Não é espírito, é apenas o fluido de que o espírito se utiliza. Você chamou de espiritual porque o espírito faz uso dele. Só isso, nada mais do que isso. Ok? No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Isso é muito importante. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo visível. O que ele quer dizer? A variedade de matéria e de corpos que é possível com esses fluidos espirituais é muito maior ainda do que a gente consegue no mundo material. Olha quanta coisa variável aqui, isso, a mesa, o tecido, a folha. Olha como a matéria no mundo corporal assume uma variedade de tipos. No mundo espiritual vale a mesma regra. Há uma variedade de tipos de fluidos. E é coisa curiosa, não sei se vai dar tempo da gente chegar lá, mas a qualidade desses fluidos para assumir variedades, nós vamos ver, é dada pelos pensamentos. Por isso eu comecei falando dos pensamentos. Os pensamentos dão qualidades aos fluidos. Por exemplo, você está com inveja, os fluidos vão ter qualidades da inveja. Você está com raiva, eles vão ter qualidades da raiva. Você está com ciúme, vão ter qualidades do ciúme, que vão ter efeitos sobre a própria pessoa e as pessoas que estão ao lado. Então é uma matéria tão sutil que ela reage ao pensamento. Ela reage ao pensamento. Então o indivíduo pensa uma coisa, ele pode plasmá-la. Então é quando o espírito se apresenta com uma roupa igualzinho que ele viveu. Não é a roupa que ele viveu, ficou lá, apodreceu na terra. Ele apresenta com o mesmo traje. Ele forma com a mente nesse fluido algo parecido com o tecido. Se ele foi degolado, ele se forma sem cabeça. Se você está conversando com um espírito, imagina, você está conversando com o seu irmão desencarnado no mundo espiritual. Como ele é seu irmão, ele pode assumir a forma que ele teve como seu irmão, e vocês estão conversando. Daqui a pouco entra uma terceira pessoa na conversa. Aí, ao conversar com ela, ele capta
que foi mulher dela dele numa outra existência. Daqui a pouco ele muda e começa a ter a forma da mulher que ele viveu com o cara na outra existência. E você fala, meu irmão, o que aconteceu? Ou, se chega a mãe, uma senhora acabou de chegar com a forma de uma senhora, e ele reconhece que foi filho dela numa outra existência, e que morreu na infância. Aí de repente ele assume a forma daquela criança, e ela fala, meu filho, vai mudando de forma de acordo com os desejos, com os pensamentos. E como a gente teve centenas de existências, imagina, quem é quem nessa jogada? Eu sou pai de quem, filho de quem, esposo de quem, marido de quem? Um sujeito preconceituoso que tome cuidado. Porque ele vai se deparar com situações curiosas. Ao estar na presença daquela pessoa, provoca nele a lembrança e ele assume a forma, e às vezes sem querer, porque é o desejo. Ele deseja, aquilo provocou e ele assume. Por isso diz Kardec, a gente é um livro aberto no mundo espiritual, ele não consegue se esconder. Nossos desejos, nossos pensamentos secretos se revelam, porque os fluidos respondem a isso. Olha que mundo diferente, parece Matrix, né? Não é esse mundo de coisas fixas, em que o cosmo vai morrer, vai encontrar com vocês e vai estar lá com essa forminha, com esse corpinho de cosmo. Graças a Deus, que não, né? Então é uma forma diferente, ela assume qualidades muito mais diferentes do que a gente está acostumado. Por isso, a vida espiritual é de uma riqueza que a gente não imagina. E tem gente que gosta tanto da vida corporal, né? Isso é uma contradição que a gente não para pensar. Quando a gente vai lendo a obra de Kardec, como Kardec chama a morte, a vida no corpo? Como ele chama a vida no corpo? Prisão. E do que ele chama a morte? Libertação. Prisão. E tem gente que adora ficar preso. Eu não quero morrer. Eu quero morrer na hora que o nosso Senhor, que Deus disser, cumpriu, eu quero morrer, eu quero ficar um dia a mais quando ele disser, cumpriu o que deve, chegou a sua hora, graças a Deus, Senhor. Está na hora da libertação. Prisão é a metáfora usada. Por que é prisão? O corpo dificulta sua memória, atrapalha seu pensamento, te provoca sensações de dor, te limita em suas ações de alma. O que é isso? Prisão. Mas significa que você não tem que valorizar a vida, que você tem que se matar? Claro que não, você conhece o Espiritismo. Essa prisão tem que ser bem aproveitada, porque senão tu vai ficar pior se voltar. Essa prisão tem que ser usada para você aprender, para você progredir moralmente, para você crescer, para você se desenvolver. Aproveite cada instante. Mas quando o nosso Senhor disser, venha, vá alegre e feliz. Porque você está se libertando. Você vai para um mundo em que as limitações são muito menores da que você passa aqui. Embora aqui tenha sido a ferramenta importante para o seu crescimento, e você tem que valorizar isso. Então não é desprezar a vida, reclamar da vida, queixar-se da vida, não é isso. Nós temos que agradecer a vida, aproveitá-la, mas sem nos prendermos a ela, porque ela vai embora, quer você goste, quer não. Por mais teimoso que o indivíduo seja, ele vai embora. Eu costumo brincar dizendo que todos nós temos uma passagem no bolso, depois você pega a mão no bolso, para você ver. Vocês mulheres, olhem a bolsa, tem uma passagem aqui. Nominal e intransferível, não queira dar para a sogra tem a dela. Está no seu nome ali. Eu pego a minha de vez em quando, olha assim. Só que a data da viagem está apagadinha. Mas uma hora ela vai ficando nítida. E está na hora de viajar. Porque a viagem vai acontecer. É a viagem da morte. Todo mundo vai ter que fazer essa viagem. E na hora que tiver que fazer, tranquilize-se.
é um fenômeno natural, é a hora da libertação. Mas enquanto está aqui, aproveite cada instante para aprender mais, para mudar as suas emoções, para eliminar o ciúme, a raiva, a mágoa, a inveja, para aprender arte, ciência, filosofia, para crescer o máximo possível, aproveitando esse tempo que você teve para isso, para amar mais, para resolver os problemas de inimizade, de desamor, para se resolver no campo das relações humanas, procurando ser uma pessoa que ajude, que colabora, que incentiva, que dê uma marca positiva na vida, porque esse é o nosso objetivo, crescermos moralmente, espiritualmente, intelectualmente. E aí quando a viagem chegar, Senhor, graças a Deus, e você vai alegre, feliz, tranquilo, porque buscou aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Porque você vai para um mundo em que a matéria desse mundo é diferente, ela reage às suas emoções, aos seus pensamentos, você percorre o espaço, você viaja entre mundos, você pode encontrar com criaturas incrivelmente mais inteligentes, com espíritos extraordinários que vão poder lhe ensinar. Nossa, ninguém segura depois da morte. Você não precisa ter dinheiro material. Nossa, eu quero viajar, quem é que vai pagar a conta? Você não depende dessa, eu estou com fome, tenho que comer, preciso, não vai ter essas preocupações, imagina, nada, não vai ter que se preocupar com o governo, com política, com corrupção, com nada disso. Está achando ruim? Maravilhoso. É por isso que quando as pessoas na Terra interrogam os seus entes queridos para saber alguma coisa, e Kardec fala, o cara quer perguntar da herança, ele nem está mais preocupado com isso, ele não quer mais saber dessas questõezinhas que ficaram na Terra, ele está numa outra dimensão de vida, e as pessoas não entendem, mas meu pai não está preocupado com isso. Claro que não. Se ele avançou, não. Se ele continua agarrado à Terra, ele até se preocupa, mas se ele avança, ele vai para frente, ele tem o universo à sua disposição para aprender, para crescer. Que é esse universo desses fluidos que reagem ao mundo mental das criaturas.